Fomos conhecer o trabalho de um grupo de auto e mútua ajuda a dependentes químicos para entender as ferramentas utilizadas por eles. A partir de agora, vamos conhecer o trabalho do Amor Exigente aqui de Araraquara. Veja. Existem várias maneiras de superar os vícios lícitos e ilícitos, e uma delas é com grupos de apoio, e nós vamos conhecer um agora, que é o Amor Exigente. Eu estou aqui com a Maria Lúcia. Maria Lúcia, explica pra gente um pouquinho qual é o trabalho do Amor Exigente. Tá. O grupo de apoio do Amor Exigente é um grupo que na prevenção e solução de problemas de comportamento que leva ao uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Que é a dependência química, né? E normalmente o apoio do grupo, as famílias que nos procuram querendo uma solução para o tratamento, para o ente querido que está chegando num desespero muito grande, né? Com a dependência. Então, o apoio que o Amor Exigente dá é trabalhando comportamentos com essa família e também com esse dependente, que muitas vezes a família consegue levar para o grupo e, às vezes, a gente tem essa experiência que aquele que continua e a família persevera no grupo, ele não precisa de internação. Ele para somente com a ajuda do grupo de apoio. É muito importante o grupo de apoio tanto para a família quanto para o dependente. Excelente. E normalmente a iniciativa de procurar esse grupo de apoio, o Amor Exigente, no caso, vem de quem? Vem do dependente ou da família? Não, normalmente da família. E a gente sempre fala que principalmente é a mãe, né? A mãe que entra no desespero, né? Que quer que esse filho melhore, que esse filho volte a ser o filho antes da droga, e ela nos procura, normalmente chega num desespero muito grande, não sabendo, já tentou de tudo e não conseguiu, e aí consegue, depois de muito tempo, a se expor, né? Porque o que deixa as pessoas assim envergonhadas muitas vezes é a primeira aceitação de que tem um ente querido usando drogas, né? Ou álcool, né? O que quer que seja. E segundo, é a vergonha, né? De como ela se expor. E aí, no Amor Exigente, a gente sempre coloca, venha para o grupo, porque dentro do grupo você vai encontrar pessoas que já passaram por esse problema e junto com a experiência de cada um, você vai encontrando uma solução, né? E a gente sabe que quando uma família realmente, ela frequenta, ela trabalha os princípios do Amor Exigente, ela ajuda muito mais do que aquela família que não frequenta. Com certeza. E tem como que é feita a prática do trabalho de vocês? Nossas reuniões são toda semana, 2 horas por semana, à noite, toda segunda-feira. Aqui em Araraquara nós estamos toda segunda-feira, das 20 às 22 horas, mas tem no Brasil todo, nós somos 800, quase 1000 grupos espalhados pelo Brasil, né? Então, aonde quer que você vá, você tem um grupo de apoio. Às vezes vem uma família e fala assim, mas meu marido viaja. Eu falei, bom, mas qual cidade que ele fica em tal lugar, lá tem o grupo também. Sim. Então, a gente chama a atenção da importância da família na recuperação de dependente, porque é uma doença e a família não sabe que é uma doença, né? E muitas vezes briga e fala e reclama e xinga essa pessoa e não obtém nenhuma resposta, né? E quando ela começa a entender que é uma doença e que ela precisa ajudar, já começa a melhora aí. Com certeza. E a gente percebe, né, conhecendo pais, enfim, que a mãe principalmente se culpa muito, né, Maria Lúcia? Exatamente. Isso é o caso. Eu quero que você deixe um recado para as mães realmente abrirem o olho e o coração, né? Claro. Para enxergar que pode existir isso na sua família. Exatamente. Hoje a gente percebe assim, tem gente que fala assim, olha, a minha família é estruturada, não vai acontecer. E a gente sabe que a droga está em todo lugar, né? E começa principalmente pelo álcool, né? Então a gente vê os meninos cada vez mais cedo bebendo, né? E essas famílias não se preocupam com isso. Então nós temos o trabalho de prevenção também, mas o que eu falo, quando chega uma família pedindo ajuda, o que mais chega é a culpa, chegam culpados. Aonde foi que eu errei? Por que aconteceu isso? E a gente coloca, dentro do Amor, a gente tem um princípio, nós estudamos, falamos bastante o ano passado, da culpa. Não existe culpa, porque qual pai, qual mãe que quer o mal do filho?
Com certeza. Né? Se deixou passar alguma coisa, não foi culpa, foi uma responsabilidade que você pode voltar. Então não existe culpa. A gente sempre fala para o pai e para a mãe, você não foi culpado, né? Aconteceu, né? E agora nós podemos juntos reverter essa situação. E olha, a gente tem tido assim grandes resultados, Edi. Que ótimo. Chega pai e mãe no nosso grupo desesperados. Tem mãe que não quer mais saber da vida, né? Perdeu-se todo o sentido de vida. Dali 3, 4 meses ela já está melhor. Mesmo que o filho não tenha ainda atentado para essa solução, ela já está melhor. E quando ela está melhor, ela consegue ajudar o filho. Então, a família consegue lidar com a situação e, lógico, consequentemente, a pessoa que está doente, no caso, consegue também ter uma, exatamente. ter uma consciência melhor. A consciência. Eu gosto de colocar sempre que o nosso grupo de apoio, ele é comportamental, né? E a gente trabalha o comportamento. Porque a primeira coisa que o dependente deixa de fazer as suas responsabilidades, ele não quer mais responsabilidade. É uma pessoa boa, é uma pessoa que era responsável e que foi aos poucos deixando. Então, a família começa a entender isso, começa a chamar para a responsabilidade e ele vai entendendo que ele precisa mudar. Né? Então, quando a gente fala do grupo, que a família é importante, realmente não adianta você internar se a família não mudar também. Então, a mudança é conjunto, porque é uma doença que é uma doença contagiosa. A gente fala que é contagiosa porque toda a família em volta fica doente. Sim. E muito mais do que você imagina. Tá? Com certeza. Existem os 12 princípios do amor 12 princípios que nós trabalhamos. Se você puder falar, não precisa nem explicar todos, mas só dar um ponto, pontuar mesmo cada um deles. Exatamente. Então, nós começamos trabalhando, o primeiro princípio, raízes culturais, é que você faz com que a família veja quais os valores importantes para ela e que ela precisa reverter para essa pessoa que está usando. Depois, ela começa a imaginar que a mãe e o pai também é gente, que eles precisam de descansar, que a preocupação é muito grande com tudo e que o filho também é gente, precisa olhar para ele com quais os limites dele, né? O limite do pai, da mãe, o limite dele. Precisa ele fazer com que o pai seja a autoridade, ou a mãe, né? Aquele que está ali dentro da casa seja a autoridade. A culpa que nós já falamos, né? Tira essa culpa. A gente trabalha comportamento, porque de repente você olha o comportamento somente daquele que está usando droga e o seu comportamento também está errado. Com certeza. Né? E depois dessa análise toda, você começa a tomar atitude, que é o 7º princípio nosso, né? Que é você ver aonde que está errado e começar a mudar. E normalmente nessa tomada de atitude vem uma crise, porque uma coisa que está vindo difícil, complicada, há muito tempo e de repente muda, você quer mudar, gera uma crise. E aí o amor, a gente trabalha essa crise, né? Dizendo que de uma crise bem administrada surge a oportunidade de uma grande mudança, uma mudança positiva. E é aí que o pai consegue ver, fala assim, eu posso, eu consigo e eu vou ajudar o meu filho. E aí depois nós temos, a gente trabalha também o grupo de apoio junto, né, dando as mãos, ouvindo, sentindo o outro, que nós conseguimos, você se colocar no lugar do outro para você administrar bem. Depois você trabalha cooperação, né, dentro de uma família. O que mais falta hoje é a cooperação, a ajuda do pai, da mãe, dos filhos, cada um fazendo uma parte para que todos fiquem bem, né? Você trabalha a exigência e disciplina, né? Quando o jovem, vamos dizer jovem, dependente, né? Ele não tem mais disciplina, ele não tem horário para chegar em casa, ele não tem horário para acordar, ele não tem horário para nada. Então você começa a colocar os horários certos, exigindo algumas responsabilidades dele, ele começa a sentir que alguma coisa está mudada. E a gente trabalha o amor, né? Aí fecha. Essa fecha. Dentro, o amor, ele está em todos os princípios. Você pode ser exigente, né, e disciplinador, mas com amor. Você não precisa ser ranzinza, você não precisa ser grosseiro, você não precisa bater, você não precisa xingar. Né? É o seu jeito, o seu modo de falar é que você vai mudar o outro. Né? Muda você. Então, o amor exigente é assim, muda você. Às vezes, uma mãe chega lá e fala assim, eu estou aqui por conta do seu filho. Não, venha por sua conta. Eu quero saber de você, como está você.
eu vou cada vez melhor. A gente ouve isso cada dia, cada segunda-feira a gente ouve, eu estou cada vez melhor. Que bom. Então, muito obrigada e cada vez a gente vai estar melhor, né? Com certeza. Obrigada a vocês, viu, pela oportunidade.